Bom dia, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Aprendendo com Jesus e hoje dando continuidade aqui no nosso livro de Êxodo. E hoje nós vamos ver aqui Êxodo capítulo 10, amém? Hoje aqui nosso devocional de número 671. Êxodo 10, ele vai do versículo 1 ao versículo 29. E como eu sempre digo, e encorajo a todos a ler depois com muita paciência, com muito calma, todo o capítulo, né, entendendo os versículos um a um, grifando, igual eu sempre falo, né, que eu gosto muito de grifar o que nós estamos lendo, os trechos mais importantes. Isso é maravilhoso mesmo. Então, não é só o ler a Bíblia, né? É o estudar a palavra. É muito gostoso quando você está estudando. Eu, por exemplo, aqui, às vezes pego esse trecho, né, capítulo 10, e faço toda a leitura, grifo o que eu acho importante, vejo alguns vídeos de pessoas que eu confio na palavra, ouço a mensagem também, tiro dúvidas, né, busco informações. Então, isso é um estudo. Aí você começa a entender a fundo o que realmente ali a mensagem que a palavra está trazendo, né? Mas vamos lá. Bom dia a todos, que Deus abençoe mais uma vez e que sejamos gratos por mais um dia que está iniciando. E nesse capítulo, o que nós vemos neste capítulo? Deus envia mais duas pragas para o Egito, que é a oitava praga e a nona praga, que é a praga dos gafanhotos, e depois a praga da escuridão, né, das trevas, né, que é uma das pragas muito conhecidas também, que nós já ouvimos falar muito, né, uma escuridão densa, que a Bíblia diz que era até palpável, de tão escuro, você não enxergava um palmo à sua frente, não enxergava ninguém. E os gafanhotos também, que é a oitava praga, que vem para devastar o que tinha sobrado da chuva de granizo que havia acontecido anteriormente. E também nós vemos muito aqui o coração endurecido de Faraó, que nos faz refletir muito sobre a nossa vida, sobre como nós estamos levando, sobre como nós estamos recebendo a palavra de Deus em nossa vida, porque nada mais ali, né, num contexto geral, Deus estava enviando mensagens ao Faraó e ele, com o coração endurecido, não ouvia, não queria abrir mão do seu orgulho e entender que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso, né? Então, o que o orgulho faz? E a importância de entendermos quando um líder, né, um líder mau, um líder com orgulho, um líder não temente a Deus, como que ele pode prejudicar toda uma nação, né? Então, isso nos traz uma reflexão muito forte também. Mas vamos lá. A primeira praga do gafanhoto, ela vem, né, ela estava indo, né, para devorar o que sobrou na chuva de granizo, como eu disse agora. Então você vê que ali, logo no versículo 4 a 6, ele já fala assim, né? Primeiro vamos falar assim, para ficar um contexto legal. Ali do versículo 3, né, Deus fala assim, dirijam-se, pois, Moisés e Arão ao Faraó e digam, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se perante a mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto, como ele sempre estava pedindo, né? Antes da primeira praga, era um pedido simples, né, que Deus estava fazendo, mas aí, claro, nós entendemos ali a mente do faraó, mas como assim, vou liberar todo mundo, né, para prestar culto a esse Deus que eu nem sei se existe? Desde o começo. Até quando, ele pergunta, deixe ir o meu povo para que me preste culto. Versículo 4. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios.
algo que seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Então ele vai lá e dá o recado, mais um, né? Ó, se não deixar o meu povo ir, amanhã acontecerá a 8ª praga, que os gafanhotos virão e devorarão tudo o que restou. Então ali, nós entendemos que Faraó ouve, você vê que Moisés vira as costas e sai, ele só vai e dá um recado. E muitas vezes as mensagens de nossas vidas estão chegando dessa forma, viu? Não fica ali batendo toda hora, viu? Você precisa fazer isso. Da amanhã de novo, viu? Você precisa mudar isso. Muitas vezes mensagens chegam até a nossa vida de uma forma rápida, que nós temos que estar espiritualmente amadurecidos para entender o que Deus está falando com a gente. Porque muitas vezes o recado vem através de uma pessoa, vem através de um louvor, vem através de uma palavra e vai embora. Recado está dado. Por isso a importância de estarmos amadurecidos espiritualmente, atentos ao nosso redor, o que está acontecendo, quem está falando comigo, da onde eu estou ouvindo isso. Ainda mais quando nós estamos em oração, jejum, buscando ouvir a voz de Deus, para entender o propósito qual o propósito da nossa vida aqui na Terra. Então nós devemos estar atentos, porque muitas vezes é isso. Agora ele fala aqui, ó, a seguir, depois que Moisés falou tudo, virou as costas e saiu da presença de Faraó. Tá? Então aqui é uma reflexão que fica. Tá? Muitas vezes mensagens na nossa vida chegam assim, viu? A mensagem vem, você precisa fazer isso e seguir este caminho, ok? Bye, bye. E a gente não entende, né? O que esse cara quis dizer. Então é onde falta, né, aquele alimento diário, aquela maturidade espiritual que nós temos que fortalecer a cada dia. Lembra? Nós falamos sempre aqui o fortalecimento da fé. Então que fiquemos atentos a isso. E olha que interessante aqui no versículo 7, logo em seguida. Os conselheiros do faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Então os conselheiros perguntam ao faraó: até quando, faraó, esse cara aí, esse tal de Moisés será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Então, olha que os conselheiros já estão falando, viu? Deixa os homens saírem prestar culto. Olha como ele termina. Não percebes que o Egito está sendo arruinado? Então, os conselheiros falando para Faraó, viu? Deixa os caras ali prestar culto ao Deus deles. Você não percebe que todo o Egito, toda a nossa terra está sendo arruinada por conta do seu orgulho? É mais ou menos isso o recado dos conselheiros para o líder deles. E o que faz refletir isso? Como eu falei no começo, sobre a nossa liderança. E a nossa liderança, nós podemos falar desde um presidente do nosso país, né, desde um governador, e depois vem desde um líder dentro da nossa empresa, nós mesmos, sacerdotes do nosso lar, líderes do nosso lar. Então, o quanto que as nossas decisões influenciam e prejudicam as outras pessoas, ou influenciam e beneficiam as outras pessoas. Então, as decisões dos líderes, elas podem beneficiar ou prejudicar quem está ao seu redor. Entende a importância de nós nos enxergarmos como líder do nosso lar, sacerdotes do nosso lar, e tomar as decisões certas para que quem estiver ao nosso redor, a nossa família, se beneficiem com as nossas decisões, não se prejudique. Lembre, né, que para deixar o egoísmo de lado, que as suas decisões, as minhas decisões, ela não interferem só na minha vida, só na sua vida. Ela interfere na vida de todos que estão com você, todos que estão ao seu redor. Amém? Fique atento a isso, é muito importante. E vamos lá. Daí, em resumo geral, por conta disso, Moisés é chamado e o faraó permite, né? Permite, entre aspas, que eles vão. Então, Moisés, vem aqui. O que você está pretendendo levar? Você vai ver que do versículo 8 em diante, fala assim, viu, tá bom, vou liberar vocês, mas quem que você pretende levar? Né? Então, ele faz uma pergunta lá, né? Ele fala assim, mas quem irá com você? Diga-me. Então, Moisés responde, temos que levar todos,
os jovens, os velhos, nossos filhos, as nossas filhas, nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Está lá no versículo 9. Disse-lhes o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças? É claro que estão com más intenções, né, diz faraó. De forma alguma. Só os homens podem prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. Então ele fala assim, não é do sujeito, é do meu. Então o orgulho dele está lindo. Se vocês querem ir, podem ir, eu libero, mas só vão levar os homens. Então ali começa realmente, né, Moisés sabe do chamado dele, ele sabe que ele tem que levar todos, e Moisés nega. Então fala assim, de forma alguma, ele fala, só os homens. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Mas o Senhor disse a Moisés, agora vem, né? Eles não quiseram ouvir a mensagem, assim como eu dei um exemplo. Mas o Senhor disse a Moisés, versículo 12, estenda a mão sobre o Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo, ou seja, tudo que sobrou seriam devorados pelos gafanhotos, né? Então, dali você vai ver que do versículo 13 ao 15, que vale a pena até ler, daí vem e acontece. Acontece algo assim que nunca havia acontecido naquele lugar. Uma praga de gafanhotos ao extremo, que diz assim, Moisés estendeu a vara sobre o Egito, lá no versículo 13, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em um grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. A palavra diz. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu, devoraram tudo que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo e em toda a terra do Egito. Então, Faraó, manda chamar Moisés e Arão e imediatamente disse, pequei contra o Senhor. De novo ele vem com o coraçãozinho dele, não é arrependido, né? Com remorso, né? Que o remorso é diferente do arrependimento. O remorso é aquilo que você, naquele momento, você sente, que se arrepende momentaneamente, ou seja, tem um remorso e depois volta a cometer o mesmo erro. O arrependimento é quando você comete o mesmo erro, você se arrepende verdadeiramente, genuinamente, e não volta mais a cometer. Você luta contra a sua carne para que aquele erro não volte a acontecer. Então, você se arrependeu verdadeiramente. Agora, perdoe ainda esta vez o meu pecado. Orem ao Senhor, ao seu Deus. Então, ele pede para que eles orem ao Deus deles, sabe? Esse Deus que ele não acreditava. Ele está pedindo para que orem, para que essa praga mortal vá para longe de mim, e assim vai. Daí ele ora, né? Depois vem um vento novamente e leva todos os gafanhotos embora. Né? Só que daí ele não liberam o povo, né? Então ele termina assim, né? Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, ele não deixou os israelitas saírem. Né? Então, de novo, né? A oitava praga, mesmo assim, um coração duro, eles não foram, não partiram, porque Faraó não permitiu. Então, imediatamente, tá? Então vem o trechinho, e imediatamente vem a nona praga, que são as trevas. O Senhor disse a Moisés, versículo 21, estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito. Trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz dos locais que habitavam. Então, houve densas trevas, né? Trevas que você não enxergava um palmo na sua frente, não enxergava nada, você não conseguia sair nem do lugar. A Bíblia diz, a palavra diz que as trevas eram pesadas, poderiam ser até apalpadas. Então, você tenta se imaginar, né? Abraçado por uma escuridão, né? Então, aquilo ali gerou uma escuridão absoluta, né? Os egípcios ficaram aterrorizados, eu marquei aqui. E daí,
do 21 ao 23, ele fala de tudo isso. E agora a gente começa a ter algumas reflexões sobre isso, sobre as trevas, sobre o porquê que Deus enviou essas trevas tão densas, causando tremor e temor nos egípcios, né, sem conseguir enxergar nada. Uma cegueira física, né, sem conseguir visualizar nada, que nos vai remeter a uma cegueira espiritual. O quão importante e o quão sério é isso, né? Então eu coloquei assim uma observação. Pior do que a escuridão natural é a escuridão espiritual, quando você se sente escravo, né? Onde você não consegue se mexer, você quer ir, você quer fazer, mas você está numa escuridão, você está sem luz, você não consegue visualizar. Faça um teste. Vá num quarto tudo fechado, com luz, você vai visualizar tudo e você segue dali em diante com alguns obstáculos no chão, está tudo em paz, você vai desviando. Agora apaga a luz, escuridão, treva, você não visualiza nada. Então, o temor, você não sabe onde você está pisando, o que está na sua frente. Então, isso são trevas. E muitas vezes nós estamos assim, né, nas trevas, na cegueira espiritual, sem enxergar o caminho que Deus quer conduzir a nossa vida. Por quê? Porque nós não deixamos. São escolhas nossas. Mas vamos lá. O que isso traz, né, de reflexão? Traz assim, ó, imediatamente. Quando Satanás cega os olhos dos homens de ver, também amarra suas mãos e pés para que não possamos trabalhar para Deus. Então, o que eu quis dizer com o que eu anotei aqui? Quando nós estamos cegos espiritualmente, isso que eu falei, quando Satanás nos deixa cego, nós não conseguimos visualizar a luz de Jesus, a luz que nós precisamos visualizar e precisamos seguir, isso tudo nos deixa amarrados, nos deixa escravizados, não nos deixa entrar em ação para o que necessitamos. Ou seja, em resumo, né, nunca houve uma mente tão cega como a de Faraó. Imagina que já era a 9ª praga essa, né? E ele não conseguia visualizar o poder de Deus, né? Ele não conseguia ou não queria abrir mão de falar que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso e que realmente ele precisava abrir mão e liberar todos os israelitas para ir embora e prestar cultos ao seu Senhor, né? Então, assim que nós devemos nos cuidar, né? Cuidar da nossa cegueira, para que possamos ir buscar luz ao invés de buscar a escuridão, que muitas vezes nós estamos assim. Achamos que não, mas estamos buscando as trevas. Por quê? Quando nós estamos seguindo e buscando as coisas do mundo, as coisas que nos alimentam, né? O que satisfaz o nosso desejo carnal, nós estamos buscando treva. As trevas estão tomando conta. Agora, quando nós estamos buscando algo, um alimento que nos distancia dos desejos carnais do mundo, nós estamos buscando a luz, os desejos espirituais, como eu vou ser salvo, o que eu preciso deixar de fazer, o que eu preciso renunciar da minha vida. Porque renunciar é muito difícil, mas ele é necessário para que você seja salvo. Entende? Então, assim, é por isso que nós devemos refletir nisso também. Mas vamos lá, para ir finalizando. Atenção, eu coloquei aqui. A escuridão não representa apenas um fenômeno físico, mas também espiritual. Representa a cegueira espiritual do faraó, que se recusa a enxergar a verdade divina. E muitas vezes nós estamos assim, para finalizar. Muitas vezes nós recusamos a enxergar a verdade divina, a verdade de Deus, o que Ele deseja nos mostrar diariamente. Nós recusamos. Por quê? Porque é mais gostoso estar aqui, satisfaz mais o meu desejo carnal, então é mais gostoso estar aqui. E o mundo é assim, ele nos puxa para o pecado. Nós somos inclinados ao pecado. Agora, quando nós abrimos mão disso e desejamos visualizar a luz, deixar as coisas mundanas para buscar as coisas que nos satisfazem maravilhosamente o nosso desejo da salvação e buscar a luz que nos salva, que é Jesus, nós estamos no caminho certo. Então, para terminar, fica uma reflexão nesse momento. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Se eu quero caminhar nas trevas ou na luz, né? E fica aqui uma pergunta: como que você está hoje? Você visualizando e fazendo algumas perguntas, você consegue saber. Pergunte a si mesmo.
se você está num momento onde você se visualiza com muitas coisas em trevas, que falta luz, você sente um vazio, né? Ou seja, essas perguntas nos fazem refletir em que momento estamos. E se nós estamos nesse momento onde nós visualizamos que nós precisamos de luz, que nós sentimos um vazio, que nós estamos cegos espiritualmente, que não conseguimos ter direção, qual que é o momento? Buscar a luz. Quem é a luz? Jesus Cristo. E onde há luz, não há trevas. Eu costumo dizer, nós já falamos muito disso aqui, que não existe trevas, não existe a escuridão, existe a ausência de luz. Ou seja, se está tudo escuro e a luz chega, as trevas vão embora. Portanto, que possamos trazer Jesus para a nossa vida para que toda a escuridão e todas as trevas se dissipem e a nossa visão seja clara, focada, sabendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai, como ele diz lá em João 16:4, a não ser por Ele. Então, assim, nós devemos abraçar esta causa, sabe? E buscar a luz. Então, reflexão seria essa. A escolha é nossa. Como você está? Trevas ou luz? Pois onde há luz, não há trevas. Jesus é a luz, o caminho, a verdade e a vida. Portanto, que esse capítulo possa ter contribuído para algumas reflexões, que essa é a ideia aqui do nosso canal, a gente passar os capítulos, os versículos, e encorajo a todos que leiam a palavra, estudem. Isso é ler, entender e trazer para a nossa vida algumas reflexões que hoje ainda nós colocaremos em prática. Então, o que nós podemos colocar em prática hoje, nesse dia que se inicia, nessa semana que se inicia? Uma reflexão sobre a nossa vida. Sermos pessoas diferentes, buscarmos a luz, buscarmos mais a palavra, fazermos com que Jesus entre genuinamente, verdadeiramente em nossa vida, em nosso coração, para que Ele faça parte disso, onde eu possa falar no dia de hoje ainda, Deus, eu não sou nada sem Ti, eu sou dependente de Ti e eu não quero ir a lugar nenhum sem que o Senhor esteja comigo. Portanto, que portas se abram, portas boas se abram e as portas más se fechem, pois eu confio em Ti, entrego em tudo em Suas mãos, que pessoas más saiam da minha vida e que pessoas boas, que talvez eu nem conheça, apareçam na minha vida, que eu saberei que o Senhor é que está no mundo. Amém? Vamos orar, começar mais um dia aqui, mais uma semana, para que seja abençoado em nossas vidas. Amém? Pai, mais uma vez estamos aqui gratos, ó Pai, gratos por este momento, nesse canal, esse canal que o Senhor nos concedeu, Aprendendo com Jesus, ó Pai. Somos gratos por iniciar mais um dia, gratos por termos acordado, gratos por estarmos nesse exato momento podendo ouvir a Sua palavra, Pai, podendo falar a Sua palavra, Senhor, e poder evangelizar para outras pessoas, assim como o Senhor disse, ide todos e pregai o Evangelho. E assim, ó Pai, peço que encoraje-nos a cada dia, a todos, ó Pai. O fortalecimento da fé venha em nossas vidas e que possamos, a cada dia, através da nossa vida, ó Pai, evangelizar. Porque não é simples e apenas só falar, mas agir e viver a Tua palavra. Portanto, nos dê força para continuar, que possamos viver a Tua palavra, Pai, que possamos renunciar às coisas que nos levam às trevas, às coisas que nos levam à escuridão, ó Pai, que nós possamos renunciar aos desejos carnais, que nós possamos renunciar tudo o que nos faz mal, Pai, pois nós sabemos o que nos faz mal, Pai. Então, nos dê força, nos dê sabedoria, para que essa fortaleza divina entre nossas vidas e que possamos sim, ó Pai, seguir a luz, para que a nossa vida seja repleta de luz e que toda escuridão e treva se dissipe. Pai. Obrigado e oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Pessoal, obrigado, que Deus abençoe, que seja um dia maravilhoso, que com muita paz, sempre com muito amor, sempre com muita paciência, perseverando em oração e jamais desistindo dos seus planos. Lembre-se, onde tudo aos nossos olhos parece difícil, parecem provações,
aos olhos de Deus, é um treinamento, nos preparando para aquilo que ainda está por vir. Portanto, confie, continue e tenha fé. Amém? Deus abençoe, um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser.